Teremos hoje uma discussão de caso clínico sobre terapia nutricional e oncologia aqui no NutriTotal, em parceria com a Sodexo, que tem atuado para melhorar a saúde de pacientes em situação crítica, como nesse caso. Eu sou Natália Magalhães, nutricionista, tenho especialização em terapia nutricional e nutrição clínica pelo GANEP. Atualmente, sou mestranda na Faculdade de Medicina da USP. E terei o prazer de ter aqui comigo a doutora Isis Oliveira. Ela é nutricionista clínica da Sodexo e tem especialização em nutrição clínica também pelo GANEP. Por favor, doutora Isis, seja muito bem-vinda. Obrigada, Natália. Como você disse, eu sou nutricionista clínica da Sodexo e tenho especialização em nutrição clínica pelo GANEP. Vou contar um pouquinho como que é a atuação da Sodexo nos hospitais e principalmente na unidade de terapia intensiva. Hoje, o caso que nós vamos discutir é o caso clínico de um paciente que acompanhamos em um hospital de especialidades em São Paulo. Esse hospital ele é voltado principalmente para o tratamento de doenças oncohematológicas, como leucemia, cânceres, e também para cânceres de caráter urológico e renal. Antigamente, era realizado no hospital transplante de fígado e de rim, porém hoje o atendimento para esses pacientes é somente para os pós-transplantados. O paciente que eu vou apresentar hoje é do sexo masculino, ele tem 68 anos, o seu diagnóstico de base é uma neoplasia maligna de próstata, e dentre as comorbidades que ele apresenta é diabetes mellitus, hipertensão e ele é ex-tabagista. Esse paciente, ele entornou com a gente foi uma internação eletiva, na verdade, para uma realização de uma prostatectomia radical retropúbica. Ele evoluiu com um quadro de delírio hipoativo no segundo pós-operatório e foi evoluindo para um delírio hiperativo nos momentos seguintes e principalmente nos pós-operatórios seguintes, assim como momentos de agitação que ele vinha apresentando também nos pós-operatórios seguintes. O INCA, em 2020, publicou a incidência de câncer no Brasil. E a neoplasia do nosso caso, neoplasia de próstata, está em primeiro lugar como a mais incidente nos homens, aí com 29,2%, o que equivale a 65.840 casos. O que acontece é que o câncer, existem ali várias fases, né? Existe ali uma progressão da doença e do diagnóstico até entrar nos tratamentos, durante os tratamentos, pode existir aí uma crise catabólica. Aumenta o catabolismo do nosso paciente e isso pode trazer uma piora nutricional, uma perda de peso, perda de massa muscular, perda da funcionalidade desse paciente, consequentemente piorando a sua qualidade de vida e trazendo aí um maior desfecho negativo a esse paciente, né? Ele pode ter aí um maior tempo de internação hospitalar, uma diminuição da resposta ao tratamento de quimioterapia, de radioterapia, um aumento da mortalidade, entre outros desfechos negativos. Eu vou explicar como foi a evolução clínica desse paciente. Ele permaneceu na unidade de terapia intensiva, ele estava estável clinicamente, sem uso de drogas vasoativas e acompanhado por toda a equipe multidisciplinar, fisioterapia, fonoaudiologia, sendo que esta manteve uma restrição via oral devido ao delírio hiperativo dele, para evitar o risco de broncoaspiração. No entanto, algumas pioras clínicas foram se observando nesse paciente, como uma broncopneumonia. Provavelmente foi aspirativa nos primeiros pós-operatórios, devido ao estado de delírio em que ele estava. Ele apresentou também hipernatremia, e esta sendo corrigida via sonda nasointeral. Hipernatremia é o aumento de sódio no sangue, né? Esse delírio, ele foi investigado e para entender o porquê que esse paciente permanecia assim no pós-operatório. Ele fez uma tomografia de crânio, mas essa não foi evidenciada nada que justificasse esse delírio desse paciente.
Ele apresentou algumas intercorrências durante a internação da terapia intensiva também, principalmente diarreia. Essa foi tratada com o uso de simbióticos por mais ou menos 5 dias, como ele não estava com drogas vasoativas e não tinha assim, nenhuma piora hemodinâmica, foi optado pela equipe por utilizar simbióticos. Sacou a sonda por mais de 10 vezes durante o processo de internação, devido principalmente ao delírio. Mesmo esse paciente estando contido, com restrição mecânica, ainda assim, ele sacava a sonda diversas vezes. Ele apresentou também insuficiência respiratória. Após mais ou menos umas 5 semanas, esse paciente foi para a enfermaria. Porém, na enfermaria, ele apresentou insuficiência respiratória aguda e retornou à UTI. Posteriormente, a hipernatremia foi corrigida, assim como o edema também que ele veio apresentando ao longo da internação. O delírio, ele é muito comum na fase idosas. E nós temos fenótipos de delírio. Esse delírio, ele pode ser hiperativo, hipoativo ou misto, né? O delírio hiperativo, ele tem uma prevalência aí de 20%. O idoso, ele vai ficar hipervigilante, ter uma agitação psicomotora, tem um desafio comportamental. E no delírio hipoativo, que é o mais frequente, ele fica mais letárgico, tem um retardo psicomotor e tem ali um diagnóstico não óbvio. E tem os sinais, né, que são comuns entre os fenótipos, que é desorientação, alterações na memória, dificuldade em manter a atenção, um pensamento desorganizado, alterações no senso de percepção e o início agudo e curso aí flutuante. A terapia nutricional em oncologia, ela é extremamente importante. Nós, nutricionistas, temos um papel fundamental de nutrir esse paciente, de recuperar o seu estado nutricional, né, ou de manter o seu estado nutricional. Porque se o paciente ele tem uma boa nutrição, nós teremos aí um sucesso muito mais provável da quimioterapia, da radioterapia, do que ele for fazer de tratamento. A resposta vai ser muito melhor. Nesse caso que foi apresentado, o paciente tinha uma contraindicação de via oral. E o que a Braskem traz para a gente? Que é a Sociedade Brasileira de Nutrição e Parenteral, de Nutrição Enteral e Parenteral, nossa, né, aqui do Brasil. Ela traz que a terapia nutricional, ela é indicada se os pacientes com câncer não puderem ingerir adequadamente nenhum alimento por mais de uma semana ou menos de 60% da necessidade por mais de 2 semanas. E também traz a recomendação da nutrição enteral via sonda, se a nutrição oral permanecer inadequada, apesar das intervenções nutricionais, né? Aconselhamento e suplementação oral. Esse nosso paciente, do caso, ele tem uma indicação de receber uma terapia nutricional de forma exclusiva por via enteral, via sonda. Quando a gente pensa em via de acesso, o que nós vamos pensar? Primeira coisa é no tempo que esse paciente vai precisar ficar com essa via alternativa. Então, se é um paciente que vai receber, que nós, né, tem ali, a gente acha que ele vai receber essa dieta por menos que 4 semanas, a gente indica uma sonda nasointeral, que vai ficar ali em posição gástrica ou pós-pilórica. E se nós temos um paciente que a gente sabe que ele vai precisar de uma sonda por mais que 4 semanas, ele já tem aí uma indicação de fazer uma gastrostomia ou uma jejunostomia, né? Então, vocês vão ver a evolução desse caso, mas na hora que a gente pensa que a gente tem um idoso, né? Um idoso que já teve ali
uma broncopneumonia provavelmente por aspiração, um paciente com uma doença neurológica, a gente imagina que ele vai precisar de uma sonda por mais de 4 semanas. E pensando no quadro de diarreia que nosso paciente teve, que recebeu simbiótico, nós temos aqui indicações de 3 instituições, né? Então, o que a Braskem fala em relação a isso? A Braskem traz que existem evidências para recomendar o uso de probióticos na prevenção e tratamento da diarreia em pacientes com câncer, que, entretanto, em caso de alterações imunológicas, sua utilização não deve ser indicada. Já a ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, traz que não há dados clínicos consistentes suficientes para recomendar probióticos para reduzir a diarreia induzida por radiação. E o INCA traz que sim, o uso de fórmulas com probióticos, prebióticos e ou simbióticos pode reduzir os episódios e a duração da diarreia. A única ressalva é que aqueles pacientes imunodeprimidos que apresentam diarreia, o uso de probióticos e simbióticos está contraindicado. E a prescrição de prebióticos, ela pode ser considerada. Eu vou explicar como foi feita a avaliação nutricional desse paciente. Como esse paciente estava com delírio, ele não podia informar nem o peso, nem a altura, e dificilmente levá-lo numa balança, nem estadiômetro. Então, eu estimei o peso dele, a altura eu coletei pelo prontuário, e para fazer a avaliação nutricional mais completa e chegar a um diagnóstico nutricional, foi utilizada a prega cutânea precipital, a circunferência do braço, circunferência da panturrilha, e para eu poder estimar o peso dele e a altura dele, foi utilizada a altura do joelho, pela fórmula de Chun-Li. Depois de todos esses dados, chegou-se ao diagnóstico de sobrepeso desse paciente. E quais os métodos que podem ser utilizados para avaliar o estado nutricional do paciente com câncer? Então, quando a gente tem um paciente, né, que teve ali a admissão hospitalar, dentro das 24 a 48 horas, nós devemos, em todos, fazer a triagem nutricional. A triagem, o diagnóstico nutricional é que vai nos nortear ali nas necessidades do paciente, no tipo de terapia que esse paciente vai precisar. Então, nós precisamos usar ferramentas que são validadas. Então, o que a Braskem traz de ferramentas que possa ser utilizada? Então, a triagem de risco nutricional 2002, que é a NRS, né, o MUST, que é o Instrumento Universal de Triagem e Desnutrição, a avaliação global subjetiva produzida pelo próprio paciente, que a gente chama de ASG-PPP, né? Então, tem estudos que mostram, que comparam quando a gente aplica a avaliação subjetiva global, aquela geral, em pacientes com câncer, versus quando a gente aplica a avaliação subjetiva global PPP, que é aquela versão reduzida, né, produzida ali pelo próprio paciente. Quando aplicada essa, a gente tem uma maior especificidade, uma maior sensibilidade na aplicação da ferramenta, ou seja, a gente consegue identificar muito melhor aqueles pacientes oncológicos que estão em risco nutricional. Também podemos usar o instrumento de triagem de desnutrição, o MST. Também podemos utilizar a avaliação nutricional, versão reduzida, a AMAN. E aí, como eu falei, aplicar essas ferramentas dentro de 24 a 48 horas após a admissão hospitalar. Quanto antes, melhor. E quais os métodos, né, que a gente avalia o estado nutricional? Então, lembrando que o estado nutricional de pacientes com câncer, ele deve ser realizado em todos os pacientes que foram identificados com risco nutricional. Nós podemos usar métodos subjetivos e métodos também objetivos. Quais são os métodos subjetivos?
avaliação subjetiva global, PPP, a mini avaliação nutricional, são as ferramentas, né? E objetivos, a gente usa avaliação antropométrica, por exemplo, cálculo de porcentagem de perda de peso, que é extremamente importante, IMC, né, a bioquímica do paciente, a clínica do paciente, a dietética. Então, entenda, recebemos o paciente, nós vamos sempre fazer triagem nutricional. Feito triagem nutricional em todos os pacientes que forem identificados com risco, nós vamos aplicar métodos subjetivos e objetivos para ver o diagnóstico nutricional do paciente. E o diagnóstico nutricional do paciente não deve ser feito só à base ali de método subjetivo e um objetivo, né? O legal é a gente ter em mãos ali avaliação antropométrica, o método subjetivo, avaliação bioquímica desse paciente, fazer o exame físico, a dietética, ter uma visão geral para poder seguir aí no nosso raciocínio próximo, que é pensar nas necessidades nutricionais desse paciente. E sempre que possível, estimar ou avaliar a massa muscular. Seja, né, por exame físico, por antropometria, pela bioimpedância elétrica, métodos de imagem como o DEXA, aquele exame de densitometria óssea, ou uma tomografia computadorizada. De forma muito importante também, porque a gente tem tido uma incidência alta, de sarcopenia, né, nos pacientes oncológicos, que é a perda ali de massa muscular, a perda de força muscular. E para avaliação de sarcopenia no paciente com câncer, o que a gente pode englobar ali de método para avaliar essa massa muscular? A tomografia, né? A densitometria óssea, bioimpedância elétrica e o que a gente sabe que é mais prático, mais acessível para todos nós no hospital, que é a medida da circunferência da panturrilha. É uma medida fácil, é uma medida rápida e ela é utilizada como um marcador de massa muscular e traz também um valor prognóstico ali na população idosa. A gente tem como ponto de corte que a panturrilha, se ela é menor que 31 centímetros, a gente sabe que o paciente tem ali uma quantidade de massa muscular abaixo do recomendado. Em pacientes idosos com câncer, além da avaliação da massa muscular, a gente deve considerar também a avaliação da força, né, pelo dinamômetro, dinamometria, e também a função pelo teste de caminhada, né, onde a gente pode pedir para aqueles pacientes que for possível fazer aí uma caminhada de 3 metros, existem protocolos que também traz aí 4 metros. Como foi a conduta da nossa equipe da Sodexo e também da equipe multidisciplinar? Após a avaliação nutricional, esse paciente recebia dieta via oral pastosa, hipossódica e hipoglicêmica. Recebia também suplementação via oral normocalórica uma vez por dia. Porém, ela foi suspensa devido ao delírio e foi indicado a passagem da sonda nasoenteral. A fórmula que foi optada de início foi uma fórmula polimérica, hipercalórica e hiperproteica, que iniciou a 30 ml hora. Como esse paciente ele estava estável do ponto de vista hemodinâmico, do ponto de vista clínico também, nós optamos por fazer uma progressão um pouco mais rápida e não iniciar com uma caloria tão baixa, porque esse paciente estava bem clinicamente, não era um paciente que estava em choque séptico, por exemplo. Ele estava na UTI, muito mais pelo delírio hiperativo dele. A meta calórica calculada foi de 60 ml hora e foi atingida no 4º dia. E as necessidades hídricas foram calculadas 900 ml por dia, principalmente por conta da hipernatremia. O sódio, ele era avaliado diariamente, assim como todos os exames bioquímicos desse paciente, para poder acompanhar todos os dias a evolução nutricional desse paciente. Foram utilizadas
aproximadamente 28 quilocalorias por quilo de peso por dia para fazer o cálculo das necessidades calóricas desse paciente. E de proteína foi utilizado 1,5 gramas por quilo de peso, para estimar mais ou menos a necessidade proteica desse paciente. Certo. Então, a intervenção nutricional, ela depende de alguns fatores. Então, do tipo de câncer e estadiamento da doença, os sintomas associados à doença e ao tratamento, o estado nutricional do nosso paciente, se ele está desnutrido, eutrófico, isso, se ele tem risco nutricional, se ele é obeso e qual tratamento que ele está recebendo. Se ele está recebendo quimioterapia, radioterapia, ou se o tratamento ali ele foi cirúrgico. E muito bem, então, quando pensando no caso, né, na conduta que as nutricionistas da Sodexo teve, elas escolheram uma fórmula polimérica, né? Então, o INCA traz no seu consenso, né, quando indicada a terapia nutricional interal. Qual a fórmula interal mais indicada? A fórmula interal mais indicada na maioria dos pacientes críticos é a polimérica. Ela é tolerada muito bem. Então, qual é a característica da dieta polimérica? É quando nós temos uma dieta onde os macronutrientes, eles ainda estão ali na sua forma intacta, né? Então, proteínas na forma intacta, como caseinato de cálcio, caseinato de sódio, de potássio, proteína do soro do leite, isolado proteico de soja, isso vai depender de qual dieta, né, nós formos escolher, os carboidratos e os lipídios também na sua forma intacta. A concentração dessa dieta pode variar ali entre 1 e 2 calorias. Essas dietas, elas atingem as DRIs, né? Os estudos falam que para nós conseguirmos atingir as DRIs, quanto às vitaminas e minerais, nós temos que ofertar ali para o paciente ter uma infusão de pelo menos 1.000 a 1.500 ml, né? Caso ao contrário, é preciso suplementar vitaminas e minerais à parte. Elas podem ser utilizadas em doenças específicas e a sua principal recomendação é em pacientes sem problemas digestivos e absortivos. Então, só para conhecimento, não é o nosso caso agora, mas se nós tivermos um paciente que tem, por exemplo, uma má absorção intestinal, ou se tem uma diarreia crônica, aí nós poderíamos mudar a fórmula, ir para uma fórmula oligomérica, que é uma fórmula semi-alimentar que a gente fala, onde os macronutrientes estão parcialmente hidrolisados. Só para conhecimento, mas nesse caso, a fórmula polimérica é a mais indicada que está ali no consenso do INCA. E o que a gente, quanto à fórmula, o que a gente fala que é uma fórmula hipercalórica? Como que eu sei que a fórmula é hipercalórica? Quando a sua densidade energética ela é superior a 1,2 calorias por ml. E ela é considerada hiperproteica quando na sua composição a proteína ela é maior que 20% do valor energético total. Só para nós raciocinarmos um pouco, como que é escolhido o tipo de fórmula, né? Se ela vai ser normocalórico, hipercalórico, hipercalórico, hiperproteico, hipercalórico e normoproteico. Isso depende do quanto você precisa ofertar para o paciente de caloria e proteína. Então, veja, nesse caso, as Nutris ofertaram 28 calorias por quilo, né? Não é uma caloria baixa e 1,5 gramas de proteína por quilo. Então, logo você imagina que você vai precisar de uma fórmula hipercalórica e hiperproteica, porque se você escolhe uma normocalórica e normoproteica, por exemplo, você teria que dar um volume muito alto para o paciente atingir as suas necessidades.
E aí, a gente pode não ter uma boa tolerância. O paciente pode começar a ter náusea, uma distensão abdominal, pode aumentar, né, o risco de gastroparesia, entre outras complicações. E quanto às necessidades nutricionais? Lembra que eu falei para vocês que quando a gente. Só para entrar no raciocínio de novo. Então, a gente fez triagem, fez diagnóstico, e aí depende de outros fatores também, né? Qual é o tipo de tratamento que meu paciente oncológico está fazendo? Nesse caso, nós temos um paciente que está em tratamento antineoplásico. Então, a conduta, olha, foi super dentro da recomendação. A Braskem, publicada agora, em 2019, uma publicação recente, trouxe que, para esse paciente, nós devemos dar de 25 a 30 calorias por quilo dia do peso atual. E nós demos 28 calorias. E quanto à proteína? Quanto à proteína também, ó. Entramos lá, né? Esse paciente nosso não era um paciente ali sobreviventes do câncer. O que é um paciente sobrevivente do câncer? É quando ele já entrou naquela fase, né, pós 5 anos, que ele já que já não tem mais ali o câncer, ele é considerado um sobrevivente do câncer. Não era também um paciente paliativo, ele era um paciente que estava em tratamento. Então, para ele, nós devemos considerar uma oferta proteica de pelo menos 1 grama, né? Mas nós tinha ali um paciente que teve uma broncopneumonia, né? Que teve outras complicações além do câncer. Então, para ele, a recomendação seria ficar entre 1,2 e 2 gramas de proteína por quilo dia, também do peso atual nesse caso. E nós demos 1,5, então super dentro da recomendação. E nós não temos também só a recomendação da Braskem, né? Nós temos também a recomendação da Sociedade Europeia de Nutrição Interal e Parenteral para pacientes oncológicos, que também traz a mesma recomendação, ó, que é de 25 a 30 calorias por quilo dia. Então, também estamos dentro ali do que os europeus traz para a gente. E proteína também, ó, traz que nós devemos dar aí uma proteína maior que 1 gramas por quilo dia, né? Se possível, até 1,5. Então, a gente vê que a conduta ela foi super adequada dentro das recomendações. A diretriz da ESPEN, ela é de 2017. E também nós temos aí a diretriz do INCA de casos clínicos e cirúrgicos, que também traz a recomendação aí para esse caso de 25 a 30, e também traz aí, ó, pacientes que têm estresse moderado, a gente pode chegar de 1,1 a 1,5 gramas de proteína por quilo dia. Como que foi a conclusão desse paciente? Após de mais ou menos 5 semanas internado na UTI, esse paciente foi para a enfermaria. Para proteção de via aérea desse paciente, foi realizada uma traqueostomia, porque esse paciente ele não tinha uma boa deglutição, mesmo após a continuidade da avaliação com fonoaudiologia. Foi tratada a hipernatremia, e assim como o edema, porque ele adquiriu um edema bem importante durante a internação na UTI, porque na UTI você recebe bastante volume, e como ele ficou hipernatrêmico, ainda recebeu bastante volume pela sonda, mas também foi resolvida, assim como a broncopneumonia, que também foi tratada. Conversando com a família, porque, como a Natália explicou, esse paciente, ele tinha uma indicação de realizar uma gastrostomia, porque ele tinha mais de 4 semanas com uma sonda nasointeral, e pela avaliação da fono, ele não tinha prognóstico a curto prazo de ingerir dieta via oral. Então, foi indicado, conversado com a família, e a equipe indicou uma gastrostomia. Porém, a família não aceitou, porque eles acreditavam que era um procedimento mais invasivo. Então, esse paciente ele foi encaminhado para o ambulatório de nutrição do hospital, e para ser acompanhado junto com toda a equipe multidisciplinar e para posteriormente realizar essa gastrostomia. Foi realizada também pela equipe de nutrição da Sodexo,
a orientação de alta para esse paciente sobre os cuidados de administração da dieta interal, assim como a compra, a manipulação, de como que eles iam tratar desse paciente em casa. Porque quando o paciente vai de alta, principalmente com sonda, é bastante informação para os familiares. Então, foi orientado como eles deveriam fazer. Bom, chegamos à conclusão do nosso caso clínico. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Quero agradecer ao NutriTotal e também à Sodexo pela parceria e a doutora Izzy, que é nutricionista da Sodexo e esteve aqui conosco. Eu que agradeço, Natália, pelo convite da NutriTotal em apresentar esse caso clínico e mostrar um pouco de como a Sodexo tem atuado dentro dos hospitais, principalmente da unidade de terapia intensiva. Então, muito obrigada. Obrigada.